Meu bolo de casamento de $8.500 foi completamente destruído, mas foi o melhor dinheiro que eu já gastei. Por quê? Porque, entre aquela bagunça vermelha brilhante, estava minha própria irmã, prestes a cair em um sono profundo. Ela tinha me drogado de propósito no meu próprio casamento para me transformar em um desastre bêbado na frente dos meus sogros ricos. Eu deixei que ela fizesse o que queria, mas a um preço muito mais alto. Uma troca de taças discreta, um sorriso falso, e o resultado foi a visão mais satisfatória da minha vida, minha preciosa irmã desabando entre as migalhas de veludo vermelho. Mas, para entender por que minha própria irmã queria arruinar meu grande dia, preciso levá-los de volta ao processo de preparação. Eu era Pamela, 29 anos, diretora de marketing em uma empresa de prestígio em Charleston, e sempre me orgulhei de ser centrada e lógica. Minha irmã mais nova, Sutton, 27, era o que ela chamava de influencer, uma palavra chique para desempregada e vivendo uma vida virtual nas redes sociais. O que ela não divulgava para seus 12 mil seguidores era a dívida de $51.000 no cartão de crédito que escondia dos nossos pais. Meus pais, Conrad e Blitz, sempre favoreceram Sutton. Sempre. Isso desafiava toda lógica, toda razão, toda justiça. Eu podia trazer para casa notas perfeitas, bolsas de estudo, promoções no trabalho, não importava. Sutton podia postar uma selfie com uma frase motivacional roubada do Pinterest, e minha mãe a enquadraria. O ciúme de Sutton atingiu seu ápice absoluto quando fiquei noiva de Sterling. Sterling era residente de cirurgia ortopédica na Universidade de Medicina, brilhante e gentil, com mãos capazes de reconstruir ossos quebrados e um sorriso que fazia meu coração disparar. Mas o que realmente lançou Sutton em uma espiral não foi a carreira dele nem seu caráter, foi o sobrenome. Sterling vem de uma família tradicional de Charleston, do tipo cujos ancestrais assinavam documentos importantes e tinham navios com seus nomes, do tipo de família que ainda é convidada para festas em jardins de antigas mansões, do tipo de família a qual Sutton desesperadamente queria ter acesso. Durante os preparativos do casamento, ela se tornou um pesadelo absoluto. Tudo começou 3 meses antes do casamento. Eu estava no meu apartamento, revisando contratos de fornecedores, quando Sutton apareceu sem avisar. Ela entrou vestindo calças de yoga que custavam mais que o orçamento mensal de supermercado da maioria das pessoas e carregando uma bolsa de grife que eu sabia que ela não podia pagar. Estive pensando, anunciou, sem nem se dar ao trabalho de cumprimentar. Eu deveria ser sua dama de honra. Levantei os olhos da minha planilha. Sutton, eu já pedi para Adeline, sua amiga advogada? Ela franziu o nariz como se tivesse sentido um cheiro ruim. Pamela, este é um casamento com elementos de família tradicional. Você realmente quer alguém que usa terninhos para tudo ao seu lado nas fotos que vão sair na sociedade? Adeline é minha melhor amiga. Ela esteve comigo em tudo. E eu sou sua irmã. A voz de Sutton ganhou aquele tom choroso que eu conhecia muito bem. Sua única irmã. O que as pessoas vão pensar se seu próprio sangue não for sua dama de honra? Vai parecer que estamos distantes. Vai ficar feio para nós duas. Além disso, eu preciso disso, Pamela. Você sabe o quanto isso será bom para minha marca? Um casamento no hotel histórico de Charleston? Com a família do Sterling? Posso ganhar milhares de seguidores. Eu deveria ter dito não ali mesmo. Deveria ter me mantido firme. Mas então ela ligou para nossa mãe. 2 horas depois, nossos pais estavam na minha porta. Minha mãe já enxugava os olhos com um lenço monogramado. E meu pai usava sua expressão de desapontamento, aquela que ele aperfeiçoou ao longo de décadas para me fazer sentir culpa por existir. Pamela, querida, disse minha mãe, segurando minhas mãos, Sutton está arrasada. Completamente arrasada. Ela sente que você não a ama. Isso não, eu nunca disse isso. Eu só queria. Sua irmã está passando por um momento difícil, interrompeu meu pai, com aquele tom autoritário que usava quando a discussão já estava encerrada antes mesmo de começar. O mínimo que você pode fazer é incluí-la no seu dia especial. Faça-a se sentir valorizada. Apenas ceda à sua irmã, acrescentou minha mãe, apertando minhas mãos. Não a deixe triste. É só um dia, Pamela. Com certeza você consegue ser generosa por um único dia? A manipulação era digna de livro-texto.
Eles vinham fazendo isso a minha vida inteira, tornando os sentimentos de Sutton minha responsabilidade, sua felicidade meu fardo. Tudo bem, disse. A palavra tinha gosto de cinzas. Você pode ser a dama de honra. Sutton gritou e bateu palmas. Minha mãe sorriu radiante. Meu pai assentiu com aprovação. Adeline, quando liguei para contar a novidade, ficou em silêncio por um longo momento. Tem certeza disso, Pam? Não admiti. Mas é mais fácil do que brigar com todos eles. Mais fácil nem sempre é melhor. Ela estava certa, claro. Mas eu já tinha cometido meu primeiro erro. Já havia assentido em concordância. Naquele momento, eu não sabia que essa concessão havia aberto o caminho para o plano mais cruel de Sutton. 2 semanas antes do casamento, Sutton me mandou uma mensagem. Preciso que você pague meu vestido de madrinha. Estou um pouco apertada este mês. O vestido que ela havia escolhido sem me consultar era um modelo de seda de $1.800 de uma boutique que exigia agendamento e servia champanhe durante as provas. Quando eu sugeri opções mais acessíveis para as madrinhas, ela simplesmente riu. Você vai se casar com uma família tradicional, Pamela. Não podemos parecer baratas nas fotos. O que a família do Sterling vai pensar? Eu transferi o dinheiro, sem discutir. Olhando para trás agora, naquele salão de baile, sabendo o que ela havia planejado me fazer, vejo tudo claramente. Cada exigência, cada manipulação, cada vez que nossos pais me fizeram engolir minhas próprias vontades para alimentar o ego dela, tudo isso conduzia a este momento. Sutton não queria apenas fazer parte do meu casamento. Ela queria destruí-lo. E eu quase deixei. O salão do Charleston Historic Hotel era uma visão de elegância sulista. Lustres de cristal lançavam luz quente sobre mesas redondas cobertas com seda marfim, cada centro de mesa uma cascata de rosas brancas e eras pendentes. O piso de madeira reluzia, refletindo o brilho de centenas de velas. No extremo do salão, em uma mesa à parte, estava a peça central que me custou mais do que o aluguel mensal de muitas pessoas, o bolo de casamento. 6 camadas de perfeição em veludo vermelho, cada camada envolta em fondant marfim e decorada com folhas de ouro comestível que brilhavam como estrelas espalhadas. Flores de açúcar feitas à mão, peonias, rosas, gardênias, desciam por um lado em uma exibição de tirar o fôlego da habilidade do confeiteiro. Custou $8.500. E valeu cada centavo, embora não pelos motivos que eu imaginava originalmente. Sentei-me na mesa principal, exatamente no lugar que havia especificado no meu cuidadosamente planejado mapa de assentos. Como diretora de marketing, entendo o poder da imagem, a importância dos ângulos, a forma como uma fotografia pode contar uma história ou destruir uma reputação. Passei horas planejando esse arranjo. Sterling estava à minha esquerda, devastadoramente bonito em seu smoking sob medida, cabelo escuro perfeitamente arrumado, mão quente sobre a toalha branca. À minha direita estava Sutton, vestida com um vestido de seda cor champanhe que provavelmente custou mais do que ela admitiria, cabelo em um elaborado penteado que deve ter levado horas. Ao lado de Sterling estava David, seu melhor amigo e padrinho principal, cardiologista, com um sorriso fácil e uma presença estável, perfeita para o papel. Havia instruído a equipe do hotel especificamente sobre esse arranjo. Marido à esquerda significava que, em quase todos os momentos capturados de nós como casal, estaríamos voltados um para o outro. Meu ângulo facial seria sempre favorável. A iluminação captaria meus traços perfeitamente. Eu achava que havia planejado tudo. Na frente de cada um de nós havia taças idênticas de cristal para champanhe, fornecidas pelo hotel, sem gravações, sem marcas que as diferenciassem. Elas captavam a luz das velas, as borbulhas subindo em perfeitas colunas douradas pelo vintage caro que a família de Sterling havia dado para o brinde. O prato principal havia acabado de ser retirado, cordeiro com ervas e legumes assados, em pratos apresentados como obra de arte. A equipe se movia eficientemente entre as mesas, o leve tilintar dos talheres em porcelana criando uma sofisticada sinfonia. Asterisco asterisco a conversa zumbia ao nosso redor, pontuada por explosões de risadas dos amigos de faculdade de Sterling na mesa 7. Sterling se inclinou próximo ao meu ouvido, sua respiração quente contra minha pele. Você viu o tio Richard tentando flertar com a sua tia-avó Miriam? Acho que ele já tomou vinho demais. Virei-me completamente para a esquerda para olhá-lo, rindo, girando meu corpo para encarar meu novo marido.
Na minha visão periférica, percebi um movimento à minha direita, a mão de Sutton. Ela atravessou a mesa com uma suavidade ensaiada, como se fosse ajustar meu cartão de lugar, que havia se deslocado ligeiramente durante o jantar. Um gesto perfeitamente inocente. Útil, até. Mas, enquanto sua palma deslizou sobre minha taça de champanhe, ela se inclinou. Apenas ligeiramente. O líquido incolor do pequeno frasco que ela segurava em sua mão caiu dentro do meu copo e se dissolveu instantaneamente nas bolhas. A carbonatação escondia tudo, nenhuma mudança de cor, nenhum resíduo, nada que indicasse que algo havia mudado. Ela retirou a mão rapidamente, reposicionando meu cartão de lugar com um pequeno sorriso satisfeito. Ela achava que ninguém tinha visto, mas Sutton havia esquecido de Adeline. Minha melhor amiga desde a faculdade de Direito estava sentada na mesa VIP diretamente à nossa frente, posicionada com vista perfeita para a mesa principal. Enquanto Sutton estava tão focada em mim, em Sterling, em garantir que não percebêssemos seu truque, havia completamente ignorado a mulher com o olhar atento de uma advogada criminal e os instintos de quem passou anos estudando como as pessoas cometem crimes. Adeline havia visto tudo. A mão deslizando. O líquido caindo. O sorriso satisfeito de Sutton. Meu telefone, deitado virado para cima na mesa ao lado da minha taça de champanhe, vibrou. Bzzz. O som era sutil, perdido no barulho ambiente de 200 convidados celebrando. Mas eu vi a tela iluminar-se com uma mensagem chegando. Olhei para baixo. Um e-message de Adeline. 5 palavras curtas. Todas em maiúsculas. Troque os copos. Ela a drogou. Meu coração parou. Parou de verdade, e então recomeçou com uma batida dolorosa que senti na garganta, no peito, nas pontas dos dedos. O mundo inclinou-se ligeiramente, a luz do lustre de repente forte demais, os sons ao meu redor estrondosos demais. Congelei, todos os músculos do corpo travando no lugar. Mas anos de apresentações para clientes, reuniões de alto risco, de manter a compostura quando campanhas desmoronavam ou executivos entravam em pânico, todo esse treinamento entrou em ação. Meu rosto permaneceu calmo. Neutro. Talvez um toque de preocupação, como qualquer noiva lendo uma mensagem durante a recepção, mas nada mais. Olhei lentamente para cima, cuidadosamente, encontrando o olhar de Adeline do outro lado da sala. Ela me deu o menor aceno de cabeça. Decisivo. Certo. Ela tinha visto tudo, tinha certeza. Olhei para a taça de champanhe à minha frente. O líquido dourado brilhava inocentemente, as bolhas ainda subindo em perfeitas colunas. Parecia exatamente com a taça de Sterling, exatamente com a de David, exatamente com a de Sutton. Mas não era. Isso não era mais ciúme comum entre irmãos. Não era Sutton fazendo birra, nem fazendo exigências ou chorando para nossos pais. Era um ataque calculado, direcionado, projetado para arruinar minha reputação diante da família do meu marido. Ela havia planejado isso. Esperado o momento perfeito. Ela queria que eu bebesse aquele copo. Queria que eu ficasse desorientada, confusa, desleixada. Queria que a família de Sterling, a prestigiada família tradicional de dinheiro antigo com a qual ela estava tão obcecada, me visse passar vergonha. Ver sua nova nora bêbada, incapaz de lidar com o próprio álcool no próprio casamento. A Pamela que sempre engolia os próprios sentimentos, acomodava as birras de Sutton e assentia quando nossos pais exigiam que a deixasse feliz, morreu naquele momento. Eu sabia que precisava agir, precisava trocar os copos de alguma forma, virar o plano de Sutton contra ela. Mas ela estava bem ali, a menos de 1 metro de distância, atenção fixada nas 2 taças de champanhe como um falcão observando sua presa. Sentei-me congelada na cadeira, hiperconsciente de cada detalhe, o peso do meu telefone na mão, a condensação formando-se do lado de fora da taça envenenada, o som da respiração de Sutton ao meu lado, rápida e animada, antecipando sua vitória. Asterisco asterisco ela estava de olho naquelas taças, nas 2, e eu não podia me mover, não podia agir enquanto os olhos dela estavam nelas. Eu precisava de uma oportunidade, de uma distração. Sentei-me ali, coração acelerado, esperando. Sterling apertou minha mão, confundindo minha tensão com o nervosismo do dia do casamento. Está tudo bem? Murmurou. Perfeito, consegui responder, a mentira suave e ensaiada.
E então o destino me enviou a mulher mais poderosa que eu já havia conhecido. Eu ouvi o clique de saltos em piso de madeira. Saltos caros, do tipo que custam mais do que o financiamento de um carro de algumas pessoas. O som vinha de trás de nós, na direção da sala VIP, um espaço privado que o hotel havia reservado para familiares próximos se arrumarem ou terem momentos de tranquilidade. A porta se abriu. Senhora Eleanor apareceu. A mãe de Sterling era uma força da natureza contida em um corpo de 1,68 metros. Seu vestido de seda azul marinho Oscar de la Renta, com bordados intrincados que provavelmente custavam mais do que meu carro, caía perfeitamente sobre ela. Seus cabelos prateados estavam presos em um elegante coque, brincos de diamante brilhavam à luz. Ela claramente estava retocando a maquiagem, com os lábios agora em um clássico vermelho recém-aplicado. Caminhou ao longo da fileira de cadeiras, passando diretamente atrás da mesa principal. Clique. 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 O som de seus saltos era distinto na breve pausa entre os pratos, audível acima das conversas suaves. Senti Sutton enrijecer ao meu lado. Se havia uma coisa que minha irmã não podia resistir, era a oportunidade de impressionar alguém importante, e a senhora Eleanor era a pessoa mais importante naquele casamento, a matriarca de uma família cujo nome aparecia em prédios e fundos de bolsas de estudo, cuja opinião poderia abrir ou fechar portas para sempre. A cabeça de Sutton se virou tão rápido que fiquei surpresa por ela não ter torcido o pescoço. Ela praticamente saltou da cadeira, avançando diretamente para o caminho da senhora Eleanor com o entusiasmo de um Golden Retriever ao ver seu dono após um longo dia. Oh, senhora Eleanor! A voz de Sutton subiu um tom, pingando doçura forçada. A senhora também estava descansando na sala VIP? Espero que a recepção não esteja sendo cansativa demais. Sei como esses eventos podem ser exaustivos, especialmente com tanta gente querendo sua atenção. Ela virou-se completamente de costas para a mesa. Para mim. Para as taças. Em minha mente, o texto de Adeline brilhava como neon: troque os copos. Era agora. Minha única chance. Minhas mãos foram para a base das 2 taças de champanhe. Meus dedos estavam firmes, anos lidando com materiais de apresentação delicados haviam me dado a precisão que eu nunca havia apreciado até aquele momento. Não levantei as taças. Isso seria óbvio demais, perceptível demais, mesmo com Sutton de costas. Alguém poderia ver. Um convidado. Um garçom. Até Sterling, se olhasse para baixo. Em vez disso, eu as deslizei. Enquanto isso, a voz da minha irmã ecoava atrás de mim. Devo dizer, continuou Sutton, sem esperar resposta, tocando levemente a manga do vestido da senhora Eleanor, este Oscar de la Renta foi feito para a senhora. O bordado, o corte, é perfeito. A senhora tem um senso de moda incrível. Eu estava justamente dizendo a Pamela mais cedo como a senhora estava elegante. Simplesmente elegante. A toalha de seda da mesa era perfeita para isso, lisa e cara, com fricção suficiente para controlar o movimento, mas não o bastante para resistir. Apliquei uma pressão suave nas bases de ambas as taças, empurrando minha taça drogada em direção à posição de Sutton enquanto puxava simultaneamente sua taça limpa para mim. Elas deslizaram pelo tecido como patinadoras no gelo, movendo-se a apenas 1 milímetro acima da superfície, o líquido dentro mal ondulando. Svi. Girei levemente a taça nova em minha posição, virando-a para que a leve marca de batom que Sutton havia deixado na borda ficasse voltada para o lado contrário de onde ela estava sentada. Todo o processo levou 5 segundos, exatamente o tempo que Sutton levou para terminar seu elogio efusivo sobre o vestido e começar a falar sobre o quanto admirava o trabalho filantrópico da senhora Eleanor com o hospital infantil. Ninguém percebeu, os garçons estavam no outro extremo do salão, os convidados ocupados em suas próprias conversas. Asterisco asterisco. Asterisco asterisco Sterling estava de olho no tio Richard, que de fato havia encurralado minha tia-avó Miriam perto do bar. Mas Adeline percebeu. Olhei em direção à mesa VIP. Ela segurava a taça de vinho, mas os olhos estavam em mim. Quando nossos olhares se encontraram, o canto da boca dela se ergueu em um pequeno sorriso. Ela levantou a taça apenas um pouco, um brinde que só eu podia ver. Minha rede de aliadas havia funcionado perfeitamente, e eu sabia com absoluta certeza que Adeline não tiraria os olhos da minha irmã pelo resto da noite. Ela observaria.
Documentaria. Estaria pronta. A senhora Eleanor se desvencilhou da atenção de Sutton com a graça ensaiada de quem lida com escaladores sociais há décadas. Que gentil da sua parte dizer isso, querida. Se me permite, devo voltar à minha mesa. Ela deslizou pelo salão, deixando um rastro de perfume caro por onde passou. Sutton voltou para sua cadeira e praticamente quicou ao se sentar, o rosto corado de triunfo. Achava que acabará de ganhar pontos importantes com minha sogra, acreditava que havia conseguido um momento de networking que certamente renderia uma história no Instagram mais tarde. Ela olhou para a mesa. As 2 taças de champanhe estavam exatamente como antes de ela se virar. Mesma posição, mesma quantidade, mesmo brilho inocente das bolhas douradas. Seus olhos passaram rapidamente por elas, depois se afastaram. Nenhuma suspeita. Nenhuma preocupação. Por que haveria? Pareciam idênticas. E sua confiança excessiva, sua certeza absoluta de que havia me superado, de que seu plano era perfeito, havia destruído qualquer instinto de conferir 2 vezes. Ela alcançou a taça à sua frente agora. A taça drogada. Seu sorriso era tóxico, triunfante. Vamos lá, disse, levantando a taça de cristal em minha direção. Um brinde à sua felicidade, Pamela. Levantei minha taça limpa, forçando meu rosto a um sorriso carregado de significado oculto. Cada grama de satisfação, cada migalha de justiça atrasada, cada ano em que fui obrigada a acomodar suas vontades, coloquei naquele sorriso. Obrigada, irmã, disse suavemente, por uma noite que não esqueceremos. As taças de cristal se encontraram com um tilintar claro e puro que ecoou pela nossa seção da mesa. Clean. Sutton levou a taça aos lábios e bebeu profundamente, os olhos fixos nos meus por cima da borda. Achava que estava assistindo seu plano se desenrolar, acreditava estar vendo o começo da minha queda. Eu tomei um gole do meu champanhe limpo e observei enquanto ela bebia sua própria sentença. O líquido incolor, melatonina, seja qual fosse a dose que ela havia preparado para mim, deslizou por sua garganta junto com o champanhe vintage caro. Ela pousou a taça com um suspiro satisfeito, ainda sorrindo. Eu sorri de volta. E esperei. Após o brinde, fiz meu movimento. Eu precisava vender isso. Precisava fazer Sutton acreditar que seu plano estava funcionando exatamente como ela tinha desenhado. Então, fiquei quieta. Virei-me ligeiramente, afastando-me das conversas da mesa, deixando meu sorriso se tornar mais neutro, mais contido. Quando Sterling me perguntou sobre o horário do serviço da sobremesa, respondi com termos suaves e vagos. Quando David tentou me incluir em uma piada sobre os piores discursos de casamento que tinham presenciado na faculdade de medicina, eu dei apenas uma risada fraca. Sutton percebeu imediatamente. Eu podia sentir seus olhos sobre mim, perceber o jeito como ela se inclinava ligeiramente para frente, estudando meu rosto em busca de sinais de que a droga estava fazendo efeito. Dei a ela exatamente o que queria, uma noiva mais quieta, um pouco desligada, levemente dispersa. O canto da boca dela se ergueu. Achava que estava funcionando. Achava que eu estava começando a sentir os efeitos da melatonina, que em poucos minutos eu estaria cambaleando, gaguejando, fazendo papel de idiota diante de 200 convidados e da família inteira de Sterling. Ela se recostou na cadeira, praticamente vibrando de excitação, sua confiança crescendo a cada minuto. Mas o que Sutton não percebia, o que sua autoabsorção não a deixava ver, era que a droga agora estava em seu sistema, sendo absorvida pela corrente sanguínea, começando sua viagem em direção ao cérebro. A voz do mestre de cerimônia soou pelo sistema de som, suave e profissional. Asterisco asterisco. Asterisco asterisco, senhoras e senhores, agora convidamos o padrinho para dizer algumas palavras. O salão de baile se aquietou, as conversas diminuindo à medida que os convidados voltavam sua atenção para o pequeno palco próximo à mesa do bolo. David se levantou, fechando os botões do paletó com um sorriso fácil. Olhei para o relógio, a noite estava correndo exatamente no horário, pouco depois das 20 horas. Ele se dirigiu ao microfone, nos minutos seguintes, fez toda a sala rir. Histórias sobre as péssimas habilidades culinárias de Sterling no apartamento que compartilhavam durante a residência. A vez em que Sterling acidentalmente usou sapatos diferentes para uma apresentação formal no hospital.
O momento em que David percebeu que Sterling estava realmente levando a sério nosso relacionamento, porque começou a lavar suas próprias roupas em vez de comprar peças novas quando acabava o que estava limpo. O timing era perfeito. O discurso de David criou uma pausa estratégica, um período em que toda a atenção estava voltada para outro lugar, permitindo que as mudanças sutis que começavam a acontecer no corpo de Sutton passassem despercebidas no salão. Observei-a pelo canto do olho. Ainda sorria, ainda desempenhando seu papel de dama de honra prestativa, mas eu percebi a forma como ela se mexia levemente na cadeira. Como sua mão subiu até a têmpora por um instante, a pequena ruga que se formou entre as sobrancelhas, a melatonina estava começando a agir. A melatonina líquida age mais rápido que os comprimidos, absorvendo-se rapidamente na corrente sanguínea. Sutton já estaria sentindo agora uma leve sensação de peso nos membros, uma névoa suave se infiltrando nos pensamentos. Mas ela atribuiria isso ao nervosismo pelo discurso que se aproximava ou talvez ao champanhe batendo mais forte do que o esperado. Ela jamais suspeitaria da verdade. David terminou o discurso sob aplausos entusiasmados e retornou ao seu assento, batendo no ombro de Sterling enquanto passava. Sterling levantou-se para abraçar o melhor amigo, e os dois compartilharam um momento que fez a câmera do fotógrafo disparar repetidamente. O mestre de cerimônias voltou ao microfone. Obrigado, David. E agora, adoraríamos ouvir a dama de honra. O momento chegou. Sutton se levantou. Observei-a cuidadosamente, lembrando-me de cada detalhe, como precisou se apoiar brevemente na mesa, a pequena pausa antes de se afastar da cadeira, como se estivesse reunindo equilíbrio, e a expressão forçada de brilho que não chegava aos olhos. Ela pensava que eram nervos. Que era a ansiedade natural de falar em público, mas eu sabia melhor. A droga estava fazendo efeito, criando aquela sensação característica de leveza na cabeça, tornando seus membros pesados e desconectados. Em mais 10 minutos, ela estaria lutando para manter os olhos abertos. Mas naquele momento, ainda havia clareza suficiente, confiança diluída o bastante para que acreditasse estar no controle. Caminhou em direção ao palco, os passos talvez um pouco mais lentos que o normal, mas ainda firmes, e dirigiu-se diretamente ao lugar que provavelmente planejara durante dias, bem ao lado da torre de bolos. Claro que sim. A obra-prima de Red Velvet de $8.500, com suas folhas de ouro comestíveis e flores de açúcar feitas à mão, seria o cenário perfeito para as fotos que postaria depois. O bolo caro sinalizaria riqueza, status, conexão com dinheiro antigo. Seria a prova visível de que ela tinha chegado lá, que fazia parte daquele mundo. Posicionou-se o mais próximo possível da mesa do bolo, provavelmente mais perto do que a equipe de catering gostaria. A mão esquerda segurava uma taça de vinho recém-reabastecida, e a direita recebeu o microfone sem fio do mestre de cerimônias. Aquele microfone sem fio lindo e traiçoeiro, que transmitiria cada palavra para todo o salão pelo sofisticado sistema de som que a família de Sterling havia pago a mais. Sutton não pensava nisso. Não considerou o que poderia acontecer se perdesse o controle das palavras, se a droga em seu sistema a deixasse falar a verdade sem filtros. Ela apenas sorriu para a plateia e começou a falar. Boa noite a todos, começou, sua voz amplificada perfeitamente pelos alto-falantes. Asterisco 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 para quem não me conhece, sou Sutton, irmã de Pamela e sua dama de honra. As palavras ainda eram claras, ainda controladas, mas eu podia ver o esforço que ela fazia, a forma como permanecia um pouco rígida, como alguém tentando não balançar. Conheço Pamela a vida inteira, obviamente, e devo dizer, ela fazia pausas estratégicas, jogando para a plateia. Tem sido uma longa jornada vê-la encontrar alguém à altura dela. Risos educados dos convidados. Pamela sempre foi a responsável, a organizada, aquela com os planos perfeitos e a carreira perfeita. Havia um tom cortante na voz dela agora, algo afiado escondido sob a doçura exagerada. E agora ela tem um marido perfeito, de uma família perfeita. Sentei-me abaixo do palco, minha mão encontrando a de Sterling e apertando firmemente. Ele apertou de volta. Não fazia ideia do que estava por vir. Nenhum deles sabia. Sutton levantou levemente a taça de vinho, o líquido refletindo a luz. Então, um brinde a Pamela, disse, sorriso largo, falso e venenoso. A minha irmã perfeita e a sua vida perfeita. O público murmurou apreciação, levantando as taças em resposta. Mas eu permaneci sentada, observando, esperando.
Esperando o momento em que a melatonina faria efeito total. Esperando o karma agir. Esperando minha irmã cair. Os aplausos pelo meu discurso ainda ecoavam pelo salão quando Sutton ergueu a taça de vinho, aquele sorriso ensaiado estendido pelo rosto. Ela entregou sua performance com perfeição, a irmã amorosa, a madrinha graciosa, a imagem da unidade familiar. Mas eu sabia melhor. Sempre soube. A minha irmã e ao seu novo marido, anunciou, com aquele tom teatral que havia aperfeiçoado para seus vídeos no Instagram, que seu casamento seja tudo que o meu será algum dia. O público murmurou aprovação. A mão de Sterling encontrou a minha debaixo da mesa, dedos quentes e firmes. Observei Sutton levar a taça de cristal aos lábios, minha taça original, aquela que ela havia cuidadosamente adulterado, e dar um longo gole triunfante. A transformação não foi imediata. Ela baixou a taça, ainda sorrindo, ainda desempenhando seu papel. Mas então eu percebi. O leve desequilíbrio na postura, a forma como a mão livre buscava apoio no púlpito, como se o chão tivesse se movido de repente sob seus pés. Obrigada a todos por, suas palavras começaram a enrolar-se nas bordas. Ela piscava rapidamente, as pálpebras pesando. A taça de cristal tremia em sua mão. Adeline se inclinou perto de mim, quase em um sussurro. Quanto ela tomou? Quanto ela tomou? Murmurei de volta. Não sei, mas julgando pela rapidez com que está fazendo efeito? Muito mais que a dose recomendada. Agora ela balançava visivelmente, os nós dos dedos brancos ao segurar o suporte do microfone. O salão inteiro ficou em silêncio, 300 convidados assistindo enquanto a fachada cuidadosamente construída da minha irmã desmoronava em tempo real. Por quê? Sua voz se quebrou pelos alto-falantes, confusa e assustada. Por que o teto está girando? A taça de vinho escorregou de seus dedos primeiro. Caiu pelo ar em câmera lenta, o cristal refletindo a luz antes de se estilhaçar contra o chão do palco. O som foi agudo, final, como um tiro na súbita quietude. Então, as pernas de Sutton cederam completamente. Ela caiu para frente, a mão direita ainda agarrando o microfone com força mortal, como se aquele pedaço de metal pudesse mantê-la consciente. Seu corpo se moveu com o peso terrível de uma gravidade morta, sem tentativa de se proteger, sem instinto de sobrevivência restante em seu sistema drogado. O impacto foi catastrófico. Boom! 6 andares do bolo de casamento Red Velvet, obra-prima artesanal de $8.500, cada camada cuidadosamente trabalhada com folhas de ouro e delicadas flores de açúcar, explodiram no contato. O rosto de Sutton bateu primeiro, depois todo o torso, seu vestido de madrinha de $1.800 mergulhando na destruição como um mergulhador entrando na água. Exceto que, em vez de água, havia cobertura de manteiga, migalhas de bolo e o profundo interior carmesim das camadas de Red Velvet. A visão era horrível. O creme branco misturando-se com o bolo vermelho criou algo que parecia perturbadoramente com uma cena de crime. Asterisco asterisco. Asterisco asterisco a minha irmã jazia imóvel entre os destroços, seu cabelo loiro platinado embaraçado com a cobertura, seu vestido marfim agora manchado além do reconhecimento. Parecia que havia sido destruída, violentamente, diante de 300 testemunhas. O grito da minha mãe perfurou o ar. Sutton. Mas Sterling já estava em ação. Seu treinamento médico entrou em ação antes que qualquer outra pessoa pudesse processar o que havia acontecido. Ele estava no palco em segundos, seu smoking esquecido enquanto se ajoelhava ao lado dos restos do bolo. Alguém corte a música, ordenou, com a voz calma, mas absoluta. O quarteto de jazz ficou em silêncio imediatamente. Sterling trabalhou rápido, suas mãos se movendo com precisão profissional. Agarrou o ombro de Sutton e a rolou firmemente para o lado para desobstruir suas vias aéreas, limpando a camada espessa de creme de manteiga do nariz e da boca. Observei meu marido verificar seu pulso no pescoço e levantar suas pálpebras para examinar as pupilas, a expressão ficando mais sombria a cada avaliação. Todo o salão prendeu a respiração. David permaneceu congelado na mesa principal. Eleanor pressionava a mão contra o peito. Meu pai avançava pelo corredor, o rosto pálido. O movimento de ser virada pareceu sacudir Sutton. Sua mão ainda segurava o microfone, o aparelho sem fio arrastando pelo queixo enquanto Sterling a posicionava. No delírio, seus olhos se abriram, desfocados, sem foco. Olhou diretamente para Sterling,
mas eu podia perceber que não estava realmente vendo. Não. A palavra saiu quebrada, quase inaudível, mas o microfone, agora bem próximo aos lábios, captou perfeitamente. Sua voz ecoou pelos alto-falantes do salão, distorcida e fraca. Copo errado. O copo drogado. A confissão pairou no ar como fumaça. O tempo pareceu congelar. Cada pessoa naquele salão ouviu. As palavras eram enroladas, confusas, mas inconfundíveis. Copo errado. Copo drogado. A implicação era inescapável. As mãos de Sterling pararam. Ele ergueu a cabeça lentamente, seu olhar movendo-se do corpo inconsciente de Sutton para onde meus pais agora estavam na beira do palco. A expressão dele estava fria, mais fria do que eu jamais havia visto. Ela não está tendo um derrame, disse, cada palavra precisa e clínica. É uma toxicidade sinérgica. Álcool potencializando um depressor do sistema nervoso central. Estes são sintomas clássicos de overdose de sedativo. Minha mãe soltou um som de engasgo. O quê? Não, isso não, ela não. Sterling pegou o celular e ligou para o 911, explicando brevemente a situação ao atendente usando terminologia médica antes de desligar. Meu pai finalmente encontrou sua voz. Isso é ridículo. Sutton nunca, deve haver algum engano. Sterling encerrou a ligação e se ergueu, impondo-se sobre ambos os meus pais. O olhar que lhes lançou poderia congelar o fogo. Vocês irão ao hospital com ela. Não chamarei a polícia esta noite. Ele fez uma pausa, e eu vi algo perigoso brilhar em seus olhos. Mas se qualquer outra coisa acontecer, se houver mais um incidente sequer, não posso prometer a mesma cortesia. A ameaça era clara. Meu pai, que passou a minha vida inteira atropelando todos com suas opiniões e exigências, recuou. Abriu a boca, depois a fechou novamente, completamente silenciado pela autoridade absoluta de Sterling. A ambulância chegou em minutos, vantagem de estarmos no centro de Charleston. Os paramédicos colocaram Sutton na maca, o rosto ainda manchado de cobertura e migalhas de bolo, o vestido destruído além de qualquer reparo. Minha mãe entrou na ambulância sem uma palavra, o rosto contorcido naquela expressão familiar de sofrimento mártir. Meu pai permaneceu na entrada do salão, olhando para mim com algo que eu não consegui decifrar. Acusação? Culpa? Medo? Encontrei seu olhar com firmeza, recusando-me a desviar, recusando-me a lhe dar o conforto da minha submissão. Então ele se afastou, e a ambulância partiu pela noite de Charleston. O salão era um caos, convidados murmurando em grupos chocados, funcionários do hotel congelados em dúvida, o bolo destruído, um monumento carmesim ao desastre da noite. Eu fiquei na mesa principal, a mão de Sterling na minha, sentindo algo inesperado me invadir. Alívio. Asterisco 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 puro, descomplicado alívio. Adeline apareceu ao meu lado, segurando o celular como um troféu. Gravei tudo, anunciou, seus instintos de advogada criminal tão afiados quanto sempre, tanto a queda quanto a confissão. O áudio está cristalino. Ela tocou a tela, e a voz drogado de Sutton se reproduziu. Copo errado. O copo drogado. Vários convidados próximos ouviram, e os sussurros se intensificaram. Observei a verdade se espalhar pela multidão como uma pedra lançada em água parada. Minha irmã, a filha adorada, a amada caçula, acabará de confessar tentativa de envenenamento diante de 300 testemunhas. O caçador se tornará a presa. Eleanor se aproximou, seu vestido Oscar de la Renta de algum modo ainda impecável apesar do caos. Olhou para o bolo destruído e depois para mim, a expressão indecifrável. Bem, disse finalmente, com um toque de humor seco na voz, este certamente é o casamento mais memorável que já participei. O gerente do hotel surgiu, torcendo as mãos. Senhora Shod, sinto muitíssimo por este incidente. Devemos encerrar a recepção, dadas as circunstâncias. Olhei para o bolo destruído, migalhas de red velvet espalhadas pelo palco como provas de violência, cobertura branca espalhada pelo chão, a linda obra-prima de 6 andares reduzida a escombros, $8.500 de arte destruída, e tudo que senti foi leveza. Virei-me para Sterling, e seus olhos azuis buscaram os meus, preocupados, mas sem piedade. Como você está? Perguntou baixinho.
Esta é a primeira vez que vejo você respirar aliviada desde que nos noivamos, disse antes que eu pudesse responder. Ele tinha razão. Por meses, eu andei pisando em ovos, gerenciando as expectativas da minha família, tentando evitar exatamente esse tipo de cena. Paguei pelo vestido de Sutton, incluí-a em todos os detalhes, me esforcei ao máximo para manter a paz, e ela ainda assim tentou me drogar. Mas agora? Agora o monstro havia sido afastado. Olhei para o gerente do hotel e sorri de verdade, não o sorriso ensaiado que carreguei a noite inteira. Limpe tudo, tragam mais vinho e as sobremesas que houver na cozinha. A noite está apenas começando. O gerente piscou. Você quer continuar? Esta é a minha recepção de casamento, disse firmemente, e vou celebrar com as pessoas que realmente se importam comigo. Algo mudou na sala depois disso. Os convidados que tinham vindo por obrigação, os amigos dos meus pais, as matronas da sociedade presentes apenas por aparências, fizeram suas saídas silenciosas. Mas as pessoas que permaneceram eram nossas. Colegas de faculdade de medicina de Stirling, meus amigos do trabalho, Adeline e David, Eleanor e os familiares que realmente haviam dedicado tempo para nos conhecer. O quarteto de jazz começou a tocar novamente, o hotel trouxe bandejas de tortas de chocolate e limão, alguém abriu mais champanhe. Sem o peso do julgamento da minha família pairando sobre tudo, a recepção se transformou em algo genuíno. Dancei com Sterling sob os lustres, seus braços ao redor da minha cintura, e senti a tensão que carregava há anos finalmente se dissipar. Sem arrependimentos? Murmurou junto aos meus cabelos. Nenhum, respondi, e significava isso. Adeline cruzou o salão comigo, erguendo sua taça de champanhe em um brinde silencioso. Ela vinha me alertando sobre minha família há anos. Naquela noite, ela tinha se provado certa da maneira mais espetacular possível. Na manhã seguinte, com o sol entrando pelas janelas da suíte do hotel, meu celular vibrou com uma mensagem da minha mãe. Como pôde deixar isso acontecer? Sutton só fez isso porque se sentiu deixada de fora. Ela se sentiu pressionada vendo você entrar em uma família tão rica. Ela cometeu um erro. Você precisa perdoá-la. Família é família. Li a mensagem 2 vezes, sentindo a culpa familiar tentando se enraizar. A velha Pamela, aquela que passou 29 anos tentando conquistar o amor dos pais, teria respondido. Teria se desculpado. Teria encontrado uma maneira de fazer parecer sua culpa. Mas aquela Pamela havia morrido em algum ponto entre a troca de copos e a destruição do bolo. Asterisco 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 apaguei a mensagem sem responder. Depois, bloqueei o número. Sterling me observava da cama, entendendo sem precisar perguntar. Você está bem? Sim, respondi, percebendo que era verdade. Realmente estou. Bloqueei em seguida o número do meu pai. Depois, o de Sutton. Um por um, cortei os fios que me prendiam à toxicidade deles durante toda a minha vida. Sem mais transferências para cobrir as dívidas de Sutton. Sem mais ligações carregadas de culpa. Sem mais interpretar o papel da filha decepcionante. A liberdade tinha o gosto do ar da manhã em Charleston, salgado e limpo. 1 ano depois, Sterling me levou a um exame pré-natal no Charleston Medical. Eu estava com 8 meses de gestação, a barriga redonda e firme sob meu vestido de verão. A técnica do ultrassom sorriu enquanto deslizava o aparelho sobre minha pele. Está tudo perfeito, disse. Sua menininha está saudável e crescendo no ritmo certo. Uma filha. A mão de Sterling apertou a minha, os olhos brilhando com lágrimas contidas. Havíamos falado sobre esse momento por meses, sobre o tipo de pais que queríamos ser, o tipo de família que queríamos criar. Sem filho dourado, disse baixinho, ecoando a promessa que havíamos feito um ao outro. Cada criança é igual, concordou Sterling. Sempre. Voltamos para casa pelo bairro histórico, passando pelas casas Antebellum e carvalhos cobertos de musgo espanhol. Meu celular, novo número, novos contatos, permanecia silencioso na minha bolsa. Minha mãe havia tentado me contatar por conhecidos em comum, deixando mensagens sobre querer se reconciliar e fazer parte da vida do neto. Não respondi. Algumas pontes, uma vez queimadas, devem permanecer cinzas.
Naquela noite, sentei-me na varanda dos fundos com meu laptop, escrevendo um post para o fórum online onde vinha documentando minha história. O desastre do casamento fora espetacular demais para permanecer totalmente privado. Opiniões fortes. Preciso da opinião de vocês sobre algumas coisas, digitei, porque minha família ainda não me deixa em paz, e quero perspectivas externas. Pergunta 1. Fui muito dura ao trocar os copos? Minha mãe diz que uma boa irmã teria apenas descartado o vinho, em vez de deixar Sutton se machucar. Pergunta 2. Sutton destruiu um bolo de $8.500. Devo processá-la civilmente por indenização ou considerar isso como taxa de matrícula para a lição de vida dela? Pergunta 3. Concordam comigo que é melhor perder $8.500 para se livrar de pessoas tóxicas do que preservar um casamento falso e perfeito? Por favor, deixem um comentário. Cliquei em publicar e fechei o laptop. Por dentro, Sterling estava preparando o jantar, cantando junto com a música de jazz. Pela janela, podia vê-lo se movendo pela nossa cozinha, em nosso lar, nossa vida, construída sobre honestidade em vez de manipulação. Minha filha chutou, um pequeno e firme movimento contra minhas costelas. Pressionei a mão no local, sentindo o milagre da vida nova, dos recomeços. O bolo de casamento havia sido destruído. O vestido de madrinha arruinado. Os laços familiares cortados. E eu nunca estivera tão feliz. O monstro havia ido embora. A gaiola estava aberta. E eu estava finalmente, completamente livre. Asterisco asterisco.